Oi pessoal, eu sou a Larissa, sou psicóloga e nesse vídeo eu quero explicar para vocês sobre a avaliação neuropsicológica. Então, o que é essa avaliação, né? A avaliação neuropsicológica, também conhecida como exame neuropsicológico ou avaliação neurocognitiva, tem por objetivo avaliar o funcionamento cognitivo da pessoa e relacioná-la com o comportamento. Então, são realizados diversos procedimentos para verificar o desempenho das diferentes funções cognitivas e da sua relação com a queixa ou o quadro que a pessoa vem apresentando. Então, o que é avaliado, né? Na avaliação neuropsicológica vão ser avaliadas as diferentes funções cognitivas da pessoa. Por exemplo, a capacidade intelectual através de um teste de inteligência ou também conhecido como teste de QI. O raciocínio, a memória, a atenção, o funcionamento da aprendizagem de novas informações, as funções executivas que envolvem aspectos como flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, organização, as funções visoespaciais e alguns aspectos da linguagem. E qual que é o objetivo dessa avaliação? Para que ela serve? No contexto clínico de consultório, os principais objetivos da avaliação neuropsicológica são traçar o perfil neuropsicológico e verificar quais funções cognitivas estão preservadas e quais estão comprometidas. Então, seria detectar as alterações cognitivas e, com essas informações, auxiliar os outros profissionais, inclusive o médico, a fechar um diagnóstico. Também sobre o diagnóstico, ele auxilia no diagnóstico diferencial de quadros neurológicos e transtornos psiquiátricos, ou seja, tem transtornos em que há características em comum. Então, o médico tem dúvida de qual transtorno realmente a pessoa tem, e essa avaliação auxilia nessa definição diagnóstica. Outro objetivo é investigar o grau dessas alterações cognitivas e comportamentais, se são muito significativas ou pouco significativas. Essa avaliação também pode auxiliar o planejamento de programas de reabilitação voltado para as alterações detectadas na avaliação, já que ela demonstra quais funções cognitivas deveriam ser mais estimuladas. E quando que essa avaliação é recomendada, né? Ela é recomendada principalmente quando há suspeita de algum prejuízo neurológico ou psiquiátrico. No caso das crianças, as principais indicações para realizar uma avaliação neuropsicológica são atraso no desenvolvimento, uma dificuldade de aprendizagem ou dificuldade na alfabetização, quando há suspeita de um prejuízo na atenção, por exemplo, uma suspeita de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista ou de deficiência intelectual, a presença de distúrbios de comportamento, a presença de doenças neurológicas, como por exemplo a epilepsia, ou de transtornos psiquiátricos ou até de síndromes genéticas. No caso de adolescentes, geralmente ela é indicada também quando há uma suspeita de prejuízo na atenção, presença de doenças neurológicas ou transtornos psiquiátricos, quando há uma queda no desempenho acadêmico do adolescente ou até quando ocorrem alterações repentinas de humor e de comportamento. No caso de adultos, ela costuma ser indicada quando a pessoa passou a ter um declínio cognitivo suficiente para atrapalhar no seu dia a dia e no desempenho das suas funções. Então, por exemplo, a pessoa pode estar tendo uma dificuldade de atenção, de memória ou de organização. Essa avaliação também pode ser recomendada em adultos, no caso da pessoa ter sofrido um traumatismo crânioencefálico ou um acidente vascular cerebral, esclerose múltipla ou de doenças neurodegenerativas e também no caso de doenças neurológicas e de transtornos psiquiátricos. No caso de idosos, ela também é muito indicada quando há suspeita de um declínio cognitivo. Então, o idoso não está mais conseguindo fazer as atividades que fazia antes ou da forma que fazia antes. Está relatando ou os familiares estão percebendo uma dificuldade de memória, de atenção ou de organização. Claro que aqui a gente está considerando que é uma dificuldade que está atrapalhando no dia a dia, de uma forma significativa.
Também ela pode ser indicada no caso de alterações comportamentais, no caso de acidente vascular cerebral ou também de doenças neurológicas e de transtornos psiquiátricos. E principalmente ela é muito indicada no caso de idosos quando há suspeita da presença de demência, como por exemplo o Alzheimer, ou de demência em doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Parkinson. E quem que solicita essa avaliação, né? É comum que essa avaliação seja solicitada por um médico, geralmente um neurologista, neuropediatra, ou um psiquiatra ou psicogeriatra. Mas ela também pode ser solicitada pela escola, no caso da criança ou do adolescente, ou até pelos próprios pais que estão percebendo que o seu filho está apresentando algum atraso ou alguma dificuldade que necessita de investigação. Mas, na verdade, ela pode ser solicitada por qualquer pessoa que perceba que essa avaliação pode contribuir para o seu caso. Não é necessário um encaminhamento médico ou encaminhamento de algum outro profissional para fazer essa avaliação. E qual que é o profissional que realiza essa avaliação? Apesar da neuropsicologia ser uma área multidisciplinar, onde diversos profissionais podem se especializar, a avaliação neuropsicológica ela deve ser realizada preferencialmente por um psicólogo com especialização, aprimoramento ou mestrado em neuropsicologia, pois a maioria dos testes utilizados nessa avaliação são exclusivos do psicólogo, então somente psicólogos podem aplicar. E como que essa avaliação é realizada? Ela é realizada a partir de múltiplas fontes de informação. Uma dessas fontes de dados são as entrevistas, podendo ser realizada com o próprio paciente, com informantes que o conheçam desde o início do quadro ou das queixas, com os pais ou responsáveis, outros familiares próximos, com professores, com filhos, cônjuges ou até com outros profissionais que acompanham o paciente. Nessa entrevista com os familiares ou com o paciente serão coletadas informações sobre a queixa principal, a história clínica da pessoa, a evolução dos sintomas, informações sobre o desenvolvimento, no caso de criança ou adolescente, sobre o funcionamento da pessoa no dia a dia. Outra fonte de dados é a aplicação de testes psicológicos e neuropsicológicos, tarefas e escalas, de acordo com a faixa etária e a escolaridade do paciente, sendo que a maioria deles somente psicólogos podem aplicar. No caso de criança ou adolescente, pode ser solicitado que os pais e professores também preencham alguma escala, que é parecido com um questionário de sintomas. Durante a utilização dessas fontes de dados, também é realizada a observação do comportamento da pessoa durante a avaliação, dessa forma contribuindo para uma avaliação qualitativa. Então, a avaliação neuropsicológica não se baseia apenas na aplicação e correção de testes. E quantas sessões, então, são realizadas? Não tem um número fixo de sessões, essa quantidade varia devido a diferentes fatores, tanto do profissional que está realizando a avaliação, quanto do desempenho da pessoa, da motivação e da facilidade ou dificuldade do paciente com os testes e tarefas. Mas geralmente ela é realizada de 5 a 7 sessões, sendo a primeira sessão realizada a entrevista clínica, de 3 a 5 sessões para avaliação e uma sessão para a sessão devolutiva. E o que acontece depois do término da avaliação? Depois das sessões de avaliação, há um intervalo para o psicólogo corrigir os testes e as escalas, realizar o raciocínio clínico e elaborar o relatório da avaliação neuropsicológica, que demora em torno de 10 a 20 horas de trabalho. Então, só depois disso é agendada uma sessão devolutiva. Na sessão devolutiva serão explicados os resultados, a conclusão da avaliação, a sugestão de condutas depois dessa avaliação e entregue o relatório, que constará as orientações para os pais, para a família e para a escola no caso de crianças ou adolescentes. Se for necessário, o psicólogo também pode ir até a escola para dar essa devolutiva e as orientações para os professores daquela criança ou adolescente.
Bom, espero que eu tenha esclarecido, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo.